A história de Marildes, uma guerreira. A origem. Nasci em Guiratinga, mas sou criada aqui na cidade de Rondonópolis. A minha mãe, brasileira, nascida em Guiratinga, chamada Ana. O meu pai, um árabe, sírio, Mamidur al-Mulahem, que veio, fugitivo de guerra da Síria, veio para o Brasil e era mascate. Saía vendendo pelo interior do Mato Grosso. E chegou em Guiratinga em 1964 e conheceu a minha mãe. E foi amor à primeira vista. Então os dois se apaixonaram, se casaram e assim foi o início da minha família. Filha de uma mulher bastante guerreira e de um árabe mascate. Nós somos 6 irmãos, filhos da dona Ana e do seu Mamidur. E no ano passado nós descobrimos mais 6 irmãos lá em Goiânia que são filhos do meu pai. Então, no total, hoje nós somos em 12 irmãos. A infância. Nós moramos numa cidadezinha chamada São José do Povo, que é próximo aqui a Rondonópolis. E é de lá que eu tenho a lembrança da minha infância. Nós éramos uma família que precisava trabalhar muito. A minha mãe arrendou uma terra e foi trabalhar na roça. E nós todos aprendemos desde cedo a trabalhar. Minha mãe levava a gente para a roça todos os dias para ajudar a carpir, para plantar, porque não era um plantio para vender, era um plantio para nossa sobrevivência. A minha mãe ia trabalhar de madrugada, só voltava à noite, então ficava na minha responsabilidade, para uma menina na época aí de 5 anos, 6 anos, a cuidar dos outros, fazer a comida, subia num banquinho, no fogão a lenha para fazer a comida dos meus irmãos. E a nossa brincadeira, na verdade, era descascar mamona para fazer sabão. Eu fui alfabetizada pela minha mãe. Então, com 5 anos, eu já sabia ler e escrever, porque minha mãe ensinou a todos nós isso. Foi com muita tristeza que eu deixei minha mãe, os meus irmãos e fui morar em Poxoréu para poder ter uma escola melhor. Estudei no colégio de freiras, uma escola pública, mas uma escola bastante rígida na época. E lá eu fiquei para fazer desde a primeira série até a 5ª série. Foi uma infância saudável, uma infância regada de muito carinho de mãe. E quando meu pai chegava de viagem, era cada criança num colo e no outro, e a gente foi muito bem cuidado. Meu pai gostava de sentar à noite com a gente na sala, nos bancos de madeira, para contar como que era o país dele, como eram as guerras, como eram os casamentos, as festas. Então, assim, nós crescemos com muita coisa, com muita imaginação, daquilo que a gente não via, mas que ele contava. Meu pai dizia que a gente tinha sangue azul. E eu me lembro que a primeira vez que eu furei meu dedo, que saiu sangue vermelho, eu fiquei tão decepcionada, porque ele falava assim que nós éramos descendentes de árabe, a mãe dele era francesa e que o nosso sangue era azul. E eu acreditei piamente na minha infância que meu sangue era azul. Foi uma decepção total saber que meu sangue era vermelho e que não era azul. Então, assim, era isso, era essa família pequena, mas uma família com bastante carinho e amor que a gente tinha. O ensinamento dos pais. Sem trabalho a gente não chega a lugar nenhum. Os valores de família, os valores de amor a Deus, a minha mãe é muito temente a Deus e ela ensinou isso pra gente, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, que a gente não faz nada sem a permissão de Deus. Então, esses valores de família, Deus em primeiro lugar, trabalho, valores de união, valores da verdade, valores de respeito. Mas ela diz assim, acima de tudo, ser honesto. Honestidade em primeiro lugar. Do sonho de ser professora a funcionária pública municipal. Como eu queria ser professora, então eu precisava fazer magistério. E eu fui fazer magistério na Escola Sagrado, que eram 5 anos para se formar um professor da 1ª à 4ª série. E fui. Então eu
trabalhava durante o dia, né, para ajudar a família, para sustentar os filhos em casa, e fui então estudar à noite. Passei meus 5 anos fazendo magistério. Quando terminei, né, na minha formatura, eu recebi o diploma habilitada profissionalmente a dar aula da 1ª à 4ª série. Eu me realizei nesse primeiro momento sendo professora. E também, ao mesmo tempo, abriu-se concurso naquela época para o município e eu fiz concurso. Eu precisava de algo que me desse estabilidade. E o primeiro concurso que saiu foi um concurso de auxiliar de serviços diversos na prefeitura. E eu fiz isso já há 30 anos atrás. Eu fiz esse concurso e passei em 3º lugar em auxiliar de serviços diversos. Então, eu terminei o magistério, eu era professora de 1 a 4 em um período e trabalhava de serviços diversos, limpando o chão numa unidade de saúde do município em outro período, porque eu tinha outros planos, eu queria entrar para a faculdade. Uma realização maior, a universidade. Eu queria ser historiadora, eu queria ser professora de história, porque eu me identificava muito a discutir política, a discutir a história do Brasil. Eu me lembro assim, como é que eu gostava de discutir a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então eu escolhi fazer a faculdade de História. Eu senti uma necessidade tão grande de busca de conhecimento, de estudar, eu lia muito. Dava aula, ia para a unidade de saúde trabalhar, de limpar o chão, e à noite eu ia para a faculdade. Eu fiz várias pós-graduação e eu decidi que eu queria fazer mestrado. Nessa época, abriu-se outro concurso na prefeitura de Rondonópolis e eu fiz esse concurso e passei. De serviços diversos, eu passei fiz o concurso de administrativo e passei para o administrativo. Então eu já não era mais, eu já não limpava o chão, eu já passei a trabalhar na parte administrativa do novo concurso que eu assumi. De faxineira a secretária de saúde. Eu retorno para Rondonópolis, retorno para o meu trabalho e aí eu sou convidada a deixar o ensino fundamental e adentrar a universidade. Então o primeiro convite que eu recebi foi para dar aula na Universidade Federal. Quando me convidaram a assumir a Secretaria de Saúde, foram os próprios funcionários da Secretaria de Saúde que fizeram uma proposta para que meu nome fosse para ser a secretária de saúde. Então eu assumi e eu entendi que eu precisava me dedicar. Uma saúde caótica, uma saúde, um sistema de saúde da população de Rondonópolis extremamente travado. Nós não tínhamos reconhecimento junto ao Ministério da Saúde. Eu me lembro da minha primeira viagem a Brasília, minha primeira viagem que fui sozinha, né? Conhecer o Ministério e ver como é que estava a situação, duras críticas, né? de como que estava aquilo tudo. Então eu tinha uma missão. A minha missão era fazer com que tudo aquilo que travava o sistema da política de saúde em Rondonópolis precisava ser destravado. Então, junto com toda a equipe, que eu tinha uma equipe perfeita, uma equipe que trabalhava, uma equipe que me ajudava a pensar e que tomávamos decisões juntas, então nós fomos para essa grande batalha que foi melhorar a condição da saúde do povo de Rondonópolis, com humanização, com acessibilidade. Então essa é a minha trajetória profissional. Rondonópolis. Rondonópolis representa tudo para mim. Primeiro porque eu me criei aqui. Eu tenho 50 anos e posso dizer que os meus 50 anos é aqui. Aqui que mora a minha família, aqui que moram os meus filhos, aqui que moram os meus netos, aqui que moram meus amigos, aqui que moram as pessoas que eu aprendi a amar, respeitar, ser amada e ser respeitada. Rondonópolis, para mim, é o meu berço. Quando eu ando nessa cidade, eu consigo reconhecer cada lugar. Aqui é o meu lugar e eu amo essa cidade. Eu tenho muito respeito por ela. E quando eu vejo algumas coisas que não estão corretas, eu fico bastante decepcionada. Rondonópolis é uma criança.
Rondonópolis ainda é uma criança. E quando a gente tem uma criança, a gente precisa inserir nela valores, princípios. Um povo e uma população de um coração imenso, que sempre quando ele é chamado, ele dá resposta. É um povo extremamente solidário, que quando algo acontece, todo mundo se manifesta. O povo de Rondonópolis, mesmo sem conhecer a gente, abre a porta para a gente entrar. Então, é um povo com respeito e que merece ser respeitado. A boa política. A política é algo grande, é algo para se pensar, é algo para se discutir, é algo para se planejar, porque é dentro da política que nasce aquilo que é bom para uma população. É dentro da política que se constrói para atender a necessidade da população. Então a política, ela precisa ser saudável. Só se faz política quando o político está imbuído de honra. Não adianta querer discutir política sem falar da honra, porque honra é caráter, honra são valores, e isso tem que estar dentro da política. Rogério e Marildes. Eu já conheço o Rogério há muitos anos. Sempre eu vi esse homem com muito respeito. Para eu aceitar esse convite, nós tivemos uma conversa de mais de 6 horas. Eu perguntei tudo o que eu queria para ele. E ele me perguntou tudo o que ele queria perguntar. Diante desse entender de que nós dois não seríamos separados, que nós seríamos essa engrenagem. Mulher e um homem, prefeito e vice-prefeito, candidatos para trabalhar no bem comum. Eu vou ser muito franca, sem medo de errar e nem ser hipócrita. Eu não aceitaria, por hipótese alguma, ser vice de outro que não fosse o Rogério.